Bem, pessoal, vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 30 de setembro, agora na Espanha, 10 horas e 43 minutos, no Brasil, 5 e 43 da manhã. Gente, a BTC tá fazendo bonito hoje, vocês vejam que a gente tá sendo suportando a resistência imposta pela mediana do canal de Keltner, mas o grande astro de hoje é o DXY, que abriu um belo candle vendedor aqui, é meio que um Morobuzu quase. É um candle vendedor cujo corpo real está avançando por quase 2 quadrantes, não chega a ser um Morobuzu, é 60% de um Morobuzu, vamos colocar assim, e já o DXY vai emburacar aqui para buscar a nuvem de Shimoku na projeção. Lembrando que o DXY é um índice que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta das principais divisas do planeta. É o dólar norte-americano contra libras esterlinas, contra francos suíços e ienes japoneses, e existe uma relação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC. O que isso significa, Renato? Que quando o DXY sofre uma atração impulsiva, a BTC sofre uma atração corretiva. Agora o DXY está emburacando em direção à nuvem e a BTC está reagindo para superar a mediana do canal de Keltner, que é um platô resistencial muito poderoso, mas na minha leitura agora a BTC só vai parar na aresta superior dessa cunha triangular que está se confundindo nesse momento com a base da nuvem de Shimoku no diário. Então uma movimentação muito interessante da BTC, o DXY é o grande astro da análise gráfica hoje, porque abriu aqui algo que pode tranquilamente se transformar num Morobuzu de queda, lembrando que a principal característica de um Morobuzu é que quando ele aparece ele traz os irmãozinhos. Existe toda uma inércia movimentacional envolvida no aparecimento gráfico de um Morobuzu. E na nossa banda de VWAP mensal, a BTC basicamente foi didática. Ela lambeu a lower aqui da nossa banda de VWAP mensal e com alguma intercorrência foi buscar a própria VWAP mensal. Nessa madrugada a gente fez a máxima em $19.700, que é o patamar onde está a VWAP mensal nesse momento, porque ela cedeu um pouco, ela estava em 20 mil, caiu um pouquinho. Vocês vejam que no pump do dia 27 de setembro a gente chegou a agulhar para cima da VWAP mensal, fizemos 20.385. Mas na primeira tentativa, normalmente o Price Action, que é o estudo do padrão comportamental dos ativos, na primeira tentativa, normalmente o platô resistencial não é superado. A partir da segunda, terceira tentativa, o ativo costuma alcançar a faixa de justiça do seu preço. No intraday, a BTC está absolutamente didática. Lambemos a lower, voltamos para a VWAP. Lambemos aqui a upper, estamos voltando para a VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Com certeza vão fechar rapidamente, porque a BTC hoje está um reloginho didático com uma absoluta previsibilidade comportamental do ativo. E na seara fática, a Binance consegue um registro para operar uma filial na Nova Zelândia. Só que esse registro da Binance na jurisdição neozelandesa pode sim marcar um ponto de virada para a exchange. Isso porque a jurisdição da Nova Zelândia é uma das mais rigorosas do planeta e a licença que a Binance conseguiu foi para operar serviços financeiros. É uma licença de instituição financeira. Ou seja, normalmente as empresas que conseguem essa licença nessa jurisdição tão rigorosa expandem os negócios para todos os países da Commonwealth. Ou seja, é bem provável que a Binance agora expanda os seus serviços como instituição financeira em todas as ex-colônias do Reino Unido. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A Binance já é uma gigante. Ela provavelmente também vai, num futuro não muito distante, operar como instituição financeira no Brasil. Não é à toa que o Henrique Meirelles compõe o Conselho Global da Binance e a maior gestora de ativos digitais do planeta, já a BlackRock, apresenta mais um ETF no mercado europeu. Lembrando, gente, que esses ETFs que a BlackRock está ofertando no mercado europeu não são iguais às ETFs de futuros negociadas no mercado tradicional norte-americano. Aqui é ETF do mercado spot. Aqui, se houver uma demanda institucional brutal por essas ETFs, a BlackRock vai ter que comprar
os ativos subjacentes, BTC, Polkadot, Atom, Kusama, no mercado. Spot, ou seja, se houver uma demanda institucional brutal, não vai ter BTC para todo mundo, não vai ter Polkadot para todo mundo. A diferença fulcral entre a BTC e o ouro, por exemplo, que também é outra reserva de valor, é que se a cotação do ouro explode, uma mineradora de ouro no Alasca aumenta a produção, compra mais equipamentos, enfim, revolve mais cascalho para produzir mais ouro. E aqui não tem isso. Se houver uma explosão de demanda institucional por BTC no mercado spot, o preço dispara e a quantidade de BTCs por bloco se mantém ali em 6 bitcoins por bloco. Isso não tem como ser alterado. A BTC, ela padece de um colapso de oferta. E a BlackRock aqui divulga detalhes da negociação da compra do Twitter pelo Elon Musk, que envolveu o Sam Bankman-Fried, dono da FTX. Eles chegaram a falar em valores específicos. O Elon Musk chegou a duvidar que o jovem Bankman-Fried, com apenas 30 anos, tivesse 3 bilhões de dólares líquidos para colocar no negócio. Isso foi comprovado com um mero extrato bancário. E eles chegaram a discutir detalhes técnicos de como o Twitter rodaria em blockchain, como a Web 2 seria substituída pela Web 3, especificamente nessa plataforma. Eles chegaram a discutir largura de banda e latência da Web 3 para poder manter a instantaneidade da comunicação no Twitter. Ou seja, isso é mais uma prova, gente, de que a Web 2 está morrendo. Foi bonito de ver ontem a Nasdaq tombando menos 3,60 e a BTC chegou a subir no auge da queda da Nasdaq. A BTC chegou a subir. A gente tem o privilégio de ver ecossistemas absolutamente jurássicos como um iOS, em que a fricção é muito grande, morrer diante do surgimento da Web3, onde ecossistemas como Ethereum, Atom, Cosmos, Polkadot, Kusama, Solana, ecossistemas que vão substituir um iOS e um Android da vida, que são ecossistemas jurássicos, centralizadores, em que a Apple basicamente é a grande sócia inconveniente de todas as empresas, capturando 30% dos seus respectivos faturamentos. E esses ecossistemas totalmente obsoletos serão substituídos por ecossistemas descentralizados. E esses detalhes técnicos foram discutidos entre o Musk e o Bankman-Fried. Foi muito interessante essa reportagem da BlackRock hoje, que expôs os detalhes e expôs alguma fraqueza ainda que a Web3 ostenta e que tem que superar nessa próxima pernada impulsiva que eles vão protagonizar. E, gente, os destroços deixados no rastro do furacão Ian são absolutamente chocantes. A Flórida, o governador da Flórida avisou que com certeza esse foi o furacão mais caro da história da Flórida, não pela velocidade dos ventos, mas pelo tempo em que ele ficou transpassando a península e a quantidade de áreas alagadas. É impressionante as imagens. Se a gente colocar no Twitter as imagens em Orlando, a quantidade de bairros inteiros alagados, até gente andando de jet ski nas ruas, enfim, é bizarra a destruição do furacão Ian. E o Reino Unido ainda é a única economia do G7 que permanece menor do que o seu tamanho pré-Covid. Gente, a crise no Reino Unido não para de ganhar novos degraus em termos de gravidade. Se não bastasse a ideia genial da Liz Truss de subsidiar 50% da fatura de energia elétrica dos súditos britânicos, agora eles têm que conviver com esse dump que a libra esterlina sofreu em relação ao dólar, e a União Europeia não quer eles de volta. Simplesmente a União Europeia cada vez mais cria mais problemas para o Reino Unido. A União Europeia, na verdade, está se vingando. Se você não nos quis, agora quem não quer você sou eu. Ou seja,
Eles fizeram lá aquele plebiscito maluco que decidiu pelo Brexit. Agora eles estão vivendo uma das mais severas crises econômicas desde do pós-guerra. Enfim, agora eles estão sozinhos nessa cruzada para superar essa crise econômica. E o pior, né? Eles estão sozinhos com populistas que acabam se arvorando do poder. E o problema não é a Theresa May, o problema não é o Boris Johnson cair, o problema não é a Liz Truss, que vai cair rapidamente também. O problema é que a conta não fecha. Quando a conta não fecha, não tem família. Se fosse um orçamento familiar, se a conta não fecha, não tem família que consiga se estruturar e acaba derretendo. E é exatamente isso que está acontecendo com o Reino Unido. A conta não fecha. Então pode vir Theresa May, pode vir Boris Johnson, pode vir Liz Truss, todos vão cair porque a conta não bate, não fecha. E agora, com essa de subsidiar contas privadas de cidadãos, o negócio vai ficar cada vez pior. O FMI já deu um alerta para o Reino Unido porque eles estão latinizando literalmente a economia deles com subsídios próprios de um país latino-americano. E na capa da Bloomberg, o mundo vê a eleição brasileira como um ponto de inflamação climática. Já a Bloomberg dá conta de que os brasileiros têm outras preocupações, especificamente preocupações econômicas. Eles falam dessa mega polarização em que se transformou a sociedade brasileira e o ponto de vista dos países do G7, principalmente, é puramente climático. Eles só têm preocupação com o aspecto climático e não conseguem vislumbrar na sua total profundidade todos os outros aspectos envolvidos nessa eleição. Ética, corrupção, enfim, vamos deixar isso para os eleitores decidirem no próximo domingo. Enfim, gente, o mundo tá maluco, todo esse imbróglio envolvendo ameaça nuclear, a China com Taiwan, o mundo vivendo uma verdadeira ebulição geopolítica, financeira, climática, enfim, um furacão que praticamente destruiu a Península da Flórida. A BTC segue resiliente, caminhando para estressar aqui a aresta superior dessa cunha triangular na projeção. É bem provável que o DXY agora emburacando em direção à nuvem na projeção, abrindo meio que um morobuzu aqui vendedor, agora a BTC consiga se livrar desse bico, dessa cunha triangular aqui e começar essa explosão em direção a 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Vejam que a nebulosidade avermelhada na projeção começou a perder espessura. Isso é muito bom, indica que os compradores paulatinamente estão retomando o controle da BTC. Daqui a pouco eu volto e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.